públicas brasileiras, mas a desigualdade persiste no mercado de trabalho. As reações à invasão da embaixada da Venezuela em Brasília por um grupo que apoia o líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó. E a cidade de Veneza, na Itália, é declarada zona de desastre por causa da maior inundação nos últimos 50 anos. JN hoje é às 8h30, horário de Brasília. Até lá. Olá, boa noite para você. Empresários e funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco, o DR, estão sendo investigados pela Polícia Federal. Eles são suspeitos de envolvimento num esquema de fraude em licitação e pagamento de propina. De acordo com as investigações, as irregularidades teriam acontecido nas obras de recuperação de um trecho da BR-101 na região metropolitana do Recife. Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente finaliza esse módulo 2, onde estamos trabalhando com as limitações da imaginação e do imaginário. Eu já, mais ou menos, genericamente, já passei por todas as limitações, né, para a gente relembrar a questão do imaginário muito pobre, de uma cultura pessoal muito pobre, o quanto isso limita a ação da imaginação. E por incrível que pareça, essa limitação, ela também potencializa as outras duas limitações, que é justamente a característica da imaginação se deixar governar pelos seus desejos, pelas suas repulsas e pelos seus temores, né, vindo então a fantasiar demasiado, escapando da realidade, ou então a coisa da paralisia, de você acabar não enfrentando os seus medos e não fazendo nada da sua vida. Essas são as principais limitações e, assim, 99, 100% das pessoas, para a gente ser bem honesto aqui, eu sofro disso, você sofre disso em alguma medida, né? Em alguns o que vai chamar muito a atenção é a limitação da cultura pessoal, em outros até isso pode não ser tão relevante, mas às vezes o quanto a coisa está descontrolada, a imaginação descontrolada nessa questão da fantasia e do temor acaba chamando mais atenção. E nós vamos ter que lidar com isso de alguma maneira. Para fechar essa parte da limitação, o que eu queria tratar hoje com vocês é, vamos dizer assim, a consequência de você estar vivendo com essas limitações durante muito tempo. O ser humano é um ser de hábitos, né? Então, quando você se habitua com alguma coisa, é difícil de você mudar. Então, quando você tem uma cultura pessoal muito pequena e você se virou na vida com isso durante muito tempo, é muito difícil você perceber que isso é um problema e que você deveria ampliar o seu horizonte cultural. E é difícil, então, do sujeito sair do mesmo lugar. A mesma coisa quando você se habitua demais a não se governar, vamos dizer assim, a viver em função de atender ou não aos seus desejos, de fugir ou não das suas repulsas e de se conduzir, ou mais facilmente deixar de se conduzir em função dos seus medos. Esses hábitos eles podem ir se enraizando na sua personalidade. Você vai dificultando a tomada de consciência de quem você é e das possibilidades de você vir a ser. A imaginação, nesse sentido, ela não trabalha mais como uma faculdade cognitiva capaz de trazer conhecimento efetivo da realidade, das possibilidades de vida para você, mas ao contrário, ela começa a se habituar a trabalhar no sentido inverso disso, que a gente pode usar o termo desimaginação. Que não é propriamente uma falta de imaginação ou uma imaginação que trabalha pouco, mas uma imaginação que trabalha errado, e às vezes ela trabalha de modo até maior do que se funcionasse normalmente. Ela não para mais, é um mecanismo que começa a tomar uma vida própria, e ela pode trazer uma série de problemas de ordem psicológica, que hoje são quase como um mal do século em que todo mundo é afetado em alguma medida.
Isso gera dois tipos de hábito e dois tipos de, vamos chamar assim, de personalidades. Lembrando sempre que eu não estou tentando aqui ser muito preciso em termos filosóficos, psicológicos, eu não estou dando um curso teórico a respeito. Eu estou tentando juntar todos os conhecimentos que eu tenho para trazer e traduzir isso de uma maneira prática, para que você possa se orientar um pouco melhor na sua própria vida, tomar posse consciente desses processos e ter instrumentos para lidar com isso e fazer da sua imaginação um instrumento de consertar essas coisas, se você precisar consertar. Então aqui me chamam a atenção dois fenômenos psíquicos ou psicológicos decorrentes de um hábito da imaginação funcionar dessa maneira meio torta, meio contra você, que são... Primeiramente, uma pessoa que ela é capaz de imaginar muitas coisas, então ela é capaz de fantasias, das repulsas, temores, o processo de imaginação dela é intenso, interno, interior. No entanto, essa é aquele tipo de pessoa que raramente consegue agir. É a pessoa que muito imagina, mas pouco age. Então é aquele sujeito que pensa numa coisa, quero fazer isso, começa a imaginar como é que vai ser, mas aquilo começa a tomar uma tal proporção, como eu falei na aula passada, que ele começa a prever os obstáculos, as adversidades e começa a ter um medo desmedido daquilo também, e aí quando ele toma uma decisão ele já meio que desistiu de fazer aquilo. Ou então o sujeito que decide uma coisa e depois ele volta a repensar aquilo que ele tinha decidido e nunca se coloca em ação, principalmente por conta daquela paralisia gerada por uma inflação do medo que a imaginação acaba causando. Quando na sua vida você tem muitos sonhos, mas você realiza pouco, e aqui a gente pode colocar o famoso verso do Fernando Pessoa, né? Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Pouco vou realizar deles, do poema da tabacaria, quer dizer, posso querer ser tudo, etc e tal, mas eu no fundo não vou ser nada, né? Eu fico só no mundo da minha imaginação, eu imagino muitas coisas, mas eu raramente ouso fazer alguma coisa com a minha vida. A tendência da pessoa que muito imagina, que muito deseja, mas que pouco faz, que pouco age, é aos poucos ela ir começar a contar uma história de si para si, na qual a derrota precisa ser de algum modo justificada. O fracasso daquele tipo do Manuel Bandeira, a vida inteira que poderia ter sido e não foi. Sujeito que imaginou uma vida toda, mas não conseguiu realizar nenhum pedacinho dela. Então existe um fracasso que é aquele fracasso de que você nunca tentou. Existe o fracasso de você tentar. E existe aquele outro fracasso que é de você nunca ousar tentar, justamente de medo de fracassar. Então você meio que opta em algum momento por fracassar, mas esse fracasso precisará ser, de certa maneira, heróico. Vai ter de ser uma derrota no sentido de que era impossível tentar, de que era demasiado a força para você fazer e tentar realizar aquilo. E você se torna o que eu costumo, o nome que eu dou para isso é o sujeito, o derrotista heróico. Ele vai procurar uma série de desculpas e justificativas para tornar aquilo que ele desejaria fazer tão difícil de fazer que é impossível dele conseguir fazer. Quase como se ele fosse um prisioneiro num campo de concentração querendo, sei lá, simplesmente trabalhar com alguma outra coisa. E não tem como. Então eu sou um derrotista heróico, né? Eu quero, mas não me deixam de alguma maneira fazer. Esse é um processo psicológico que se dá em função desse trabalho da imaginação ao contrário, quando essa imaginação ela não vai para fora, ela não se transforma num ato de vontade, quando a imaginação não serve de base para um raciocínio, uma escolha, uma decisão e, portanto, uma ação consequente. Psicologicamente falando, o termo genérico que a gente pode usar para dar nome para esse problema é depressão. A depressão, ela por incrível que pareça, ela é uma espécie de desesperança, meio que pode ficar entre o desespero e a desistência. O desespero nada mais é do que uma desesperança. O sujeito o termo que eu uso para descrever a depressão para os fins que nos interessam aqui, não estou preocupado em sentido clínico, né, médico, mas é aquela coisa assim, a depressão tá ruim, mas tá bom. É aquela coisa em que o sujeito não consegue mais imaginar que algo possa ser melhor do que aquilo que ele já tem. Pode estar uma porcaria, mas se eu tentar melhorar, periga piorar, então eu não vou tentar. Essa é a tal da desimaginação. Tá ruim, mas tá bom.
Poderia ser melhor? Poderia, mas se eu tentar pode piorar, então eu não vou tentar. Essa é a função da imaginação para um depressivo. Quem convive com pessoas depressivas ou quem sofre de depressão pode confirmar isso para mim com muita facilidade. É difícil fazer as coisas, é difícil levantar de manhã, é difícil qualquer coisa, né? E se você conseguiu fazer uma, é melhor você não parar, porque tudo se torna muito pesado, difícil, lento, etc e tal. Tem aquela velha piadinha, né? Para vocês verem como isso está muito vinculado à coisa da fantasia. A gente pode colocar a seguinte coisa. A gente coloca um copo meio cheio, né? Então tem lá o otimista, ele olha para o copo meio cheio e fala, pô, que maravilha, né? Metade cheio. E o pessimista olha para aquilo e fala, pô, que pena, né? Metade vazio, né? E o depressivo, como é que ele olha? O depressivo olha para o copo e diz, a vida é uma merda. Tanto faz como tanto fez. Se está cheio, se não está cheio ou não, ele já não quer mais nada. Ele não consegue mais imaginar nada, né? Então ele está preso nesse universozinho, fechadinho, ali. Então existe esse derrotista heróico, que no final das contas vai dar nessa depressão, que meio que muitas pessoas conhecem, aquela coisa que dá vontade de chacoalhar o sujeito, mas ele tem um processo muito intenso e que ele se desgasta interiormente, né? Ele é um derrotista heróico no final das contas. Eu vou fazer uma segunda parte dessa aula, uma outra aula então, para falar do outro tipo que pode surgir desses hábitos, das nossas limitações do imaginário e da imaginação. Por hoje eu queria dar só essa noção do depressivo, ainda que você não seja clinicamente ou, né, diagnosticado como tal, você pode padecer disso, imagina muito e pouco faz e pouco age. Daqui a pouco eu volto para falar da outra coisa.